Olá! Ainda falando sobre as operações fundamentais que estão dentro aí da matemática básica, vamos falar agora da multiplicação e divisão de números inteiros e também de números decimais. Bom, quando falamos aí da multiplicação, a gente vai dizer que a multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. A gente já falou da soma e da subtração, e agora vai começar a falar da multiplicação, e para fechar a ideia, também temos a divisão. Ela, a multiplicação, está relacionada à adição de sucessivas parcelas de um mesmo número que vai resultar o que a gente chama de produto. Então, assim, a gente tem o símbolo da multiplicação que pode ser representado de algumas maneiras distintas. Então, a gente pode ter a representação da multiplicação da seguinte maneira. A gente pode ter a representação de 3 vezes 5. Podemos ter 3 vezes 5, assim. E também podemos ter 3 vezes 5. Além disso, a gente pode representar a multiplicação simplesmente colocando parênteses sem colocar o sinal entre eles. Então, aqui nós temos modos distintos de representar a mesma ideia, a mesma operação matemática, que é a multiplicação. Na matemática, muitas vezes, a gente utiliza o x para representar a multiplicação, mas em muitos casos específicos, o x já está presente como se fosse uma incógnita. Então, aí fácil o uso desse pontinho ou simplesmente não representamos colocando parêntese. Toda multiplicação ela apresenta um multiplicador, um multiplicando, que são chamados de fatores. Então, quando eu faço 3 vezes 5, eu tenho um multiplicador, eu tenho um multiplicando, e o resultado disso, que seria 15, vai ser o meu produto. E aqui eu tenho os meus fatores. Tanto para um quanto para o outro. Esses são os meus fatores. Podemos, então, começar a falar da multiplicação da seguinte maneira. Ela é nada mais, nada menos do que a soma de sucessivas parcelas, que a gente vai chamar de fatores. Quando a gente representa, no caso, a multiplicação, tanto por todas aquelas que a gente representou, a gente vai dizer o seguinte, que se eu tenho x vezes y, na verdade, o que eu tenho é o y somado x vezes. Então, quando eu escrevo 3 vezes 2, na verdade, o que eu estou fazendo é pegando o 2 e somando esse 2 3 vezes. Então, 3 vezes o número 2 é igual a 6 unidades. Por quê? 2 mais 2 mais 2 vai me dar o valor de 6. Percebam que é possível, inclusive, fazer o contrário, né? Se eu fizer 2 vezes o 3, eu vou ter o 3 mais o 3, que também vai dar 6. Daqui a pouco a gente vai ver que isso, inclusive, é uma propriedade descrita na nossa multiplicação. O que a gente pode fazer? A gente pode representar isso em termos de número. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas e 3 linhas. O que a gente pode fazer? 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3 linhas. Então, se a gente quiser fazer a multiplicação, a gente pode falar que é 4 vezes 3. Isso vai dar 12. Se eu contar aqui, vai dar exatamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas também podemos falar o seguinte, que isso aqui foi representado como 4 vezes o número 3. Então, 3
mais 3, mais 3, mais 3, que também dá 12. Agora vamos pensar o seguinte, se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse multiplicado o 3 vezes o 4, também seria 12. Por quê? Porque eu vou pegar o 4, mais o 4, mais o 4. Isso vai dar 12. Então, a essência da multiplicação é justamente pensar desse modo, que nós estamos pegando um número e fazendo esse número repetidas vezes como parcelas. E a soma dessas parcelas me dá um resultado que para nós vai ser o nosso produto. A partir de agora o que iremos fazer é operar sucessivas multiplicações para poder mostrar como o método funciona em termos operacionais. Então, a primeira multiplicação que a gente vai fazer seria de 125 vezes 8. De novo, é importante ressaltar que esse aqui é um fator e esse aqui é outro fator. E aí o que a gente vai fazer é multiplicar número por número. Então, eu vou fazer a multiplicação das unidades, depois a multiplicação das dezenas e depois a multiplicação das centenas. 8 vezes 5, 40. Então, 0 e eu vou subir o meu 4. Ah, mas como que eu sei que 8 vezes 5 é 40? Se eu faço 8 vezes o 5, na verdade eu estou fazendo 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, o que eu tenho aqui, 5 mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 unidades. Só que aí, como eu tenho 40 unidades, o 0 fica na unidade e o 4, na verdade, 40 unidades são 4 dezenas. O 4 vai subir. Aí eu vou fazer a multiplicação agora do 8 pela dezena. 8 vezes 2 dá 16. Só que já tenho 4 para somar. 16 mais 4, 20. Então, 20 dezenas são 2 centenas. Eu deixo o 0 aqui e jogo 2 centenas lá. Agora eu faço a multiplicação do 8 pelas centenas. 8 vezes 1, 8. E adiciono 2. Então, eu vou chegar no valor de 1000 unidades. Esse aqui é o meu produto. Então, a operação é bem simples. Eu vou multiplicar número por número até chegar no resultado final. Agora, a gente vai fazer a multiplicação de duas casas. Então, eu tenho 263 vezes 24. Essa operação ela tem um detalhe interessante que é justamente a questão de quando eu for fazer a multiplicação do 2, eu já estou multiplicando as dezenas. Então, eu tenho que começar a contar a partir da casa das dezenas. Então, vai surgir um detalhe aqui interessante. Vamos fazer primeiro de unidade, que a gente já fez no exemplo anterior. 4 vezes 3 é 12. Fica o 2 e sobe o 1 para as dezenas. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. Vamos subir 2 para as centenas. 4 vezes 2 dá 8. Com 2, 10. Agora, quando eu for fazer a multiplicação do 2, o 2 já é um número que está nas dezenas. Então, ele não pode ser contado nas unidades, aqui logo abaixo do 2. Ele não pode aparecer aqui. Por que ele não pode aparecer aqui? Porque ele já é dezena. Então, eu vou deixar esse espaço vazio e vou colocar 2 vezes 3, 6. Já vou colocar debaixo das dezenas. 2 vezes 6 dá 12. Então, fica o 2 aqui. E lá em cima, esse daqui foi da operação passada, para o 4. Então, 2 vezes 6 dá 12. Vai ficar o 2 aqui e vai subir o 1 lá para as centenas. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. Então, agora, basta eu fazer a operação de soma, porque eu fiz para as unidades, depois eu faço para as dezenas e faço a soma depois. Algumas pessoas deixam isso aqui em branco, esse destaque que eu fiz aqui, para poder representar que eu não uso as minhas unidades para a segunda linha. Outros simplesmente colocam aqui, acrescentando 0, e outros colocam
o próprio sinal de mais aqui. No nosso caso, eu sempre vou deixar esse espaço em branco. Então, 2 com nada dá 2. 5 mais 6 são 11, vai 1. 1 com 2 dá 3. 5 mais 1, 6. Lembrando que eu posso falar 5 mais 1 ou 1 mais 5. Tanto faz, porque a propriedade me permite comutar isso aqui como eu melhor entender. Então, aqui eu vou ter 6.312 como sendo o meu resultado. E se eu tivesse mais uma casa aqui, por exemplo, 263 vezes 124. Aí eu teria uma terceira linha para soma aqui, na parte aqui de baixo eu teria mais uma linha para soma, e eu não iria ocupar nem as unidades nem as dezenas, já ia começar a colocar os números a partir das centenas. Então a operação tem essa ideia. Agora vamos fazer a multiplicação com números que são decimais. Então eu vou colocar 14,25 e vou multiplicar por 8,3. Reparem que nesse momento aqui, diferente da soma e da subtração, eu não vou me preocupar em posicionar vírgula debaixo de vírgula. Por quê? Porque aqui eu não preciso me orientar a partir de unidade, dezena e centena para poder fazer a operação de multiplicação. Aqui o detalhe é que ao final da operação é que eu vou reposicionar essa vírgula. Então, vamos fazer o procedimento normal, como se a vírgula não estivesse presente, e só ao final da operação é que nós vamos tratar dessa vírgula. Então, vamos à operação. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2 dá 6. E 1 que foi? 7. 3 vezes 4 são 12. E aí vai subir 1 de novo. E 3 vezes 1, 3. Com 1 que foi? 4. Percebam que eu não me preocupei com a vírgula e não tentei reposicionar a vírgula nesse momento. Agora eu vou fazer a multiplicação do 8. 8 vezes 5, 40. Vão 4. Então agora eu vou usar o 4 ali na parte das dezenas. Não ocupei a primeira parte aqui do 5, porque eu disse que aqui ele é um posicional onde eu não coloco para quando eu tenho um segundo número na multiplicação. E se fosse um terceiro, eu não usaria os dois primeiros, e assim sucessivamente. Então vai ficar 8 vezes 5 dá 40, fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Vão 2. 8 vezes 4 são 32. Com 2, 34. Vão 3. E aí, 8 vezes 1, 8. Com 3 que somam, vai ser 11. E agora eu vou fazer a minha soma. Normalmente, como se não tivesse a vírgula. Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 2 mais 0, 2. 4 mais 4, 8. 1 e 1. Agora vem a diferença de quando a gente faz a multiplicação com números decimais, que é o seguinte: eu vou contar quantas casas após a vírgula eu tenho para o primeiro fator e vou contar quantas casas eu tenho após a vírgula para o segundo fator. Então, aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Vou fazer a soma do número de casas que eu tenho. Então, eu vou ter 3 casas decimais como soma. E aí eu venho aqui e conto sempre da direita para a esquerda essas 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Vem aqui e coloca a vírgula, deixando 3 casas decimais. Então, o resultado que eu tenho são 118 inteiros, 275 milésimos. Esse é o resultado da multiplicação para números decimais. Então, faça o procedimento normal da multiplicação, como se não houvesse vírgula, e só após esse resultado é que eu vou contar o número de casas decimais que eu tenho e colocar no resultado final. Tudo bem? Vamos fazer aqui agora a ideia das propriedades da multiplicação. Quais propriedades a gente tem para a multiplicação? Primeira propriedade, propriedade comutativa, ou seja,
a ordem dos fatores, ela não vai alterar o nosso produto. Então eu posso multiplicar, como a gente já tinha feito anteriormente, aquela ideia de, se eu faço 3 vezes 4, isso é 12. Agora, se eu faço 4 vezes 3, isso também é 12. Justamente porque quando eu faço 3 vezes o 4, eu estou fazendo 4 mais 4 mais 4. Isso dá 12. Quando eu faço 4 vezes o 3, eu estou fazendo 3 mais 3 mais 3 mais 3, que também é 12. Então, na verdade, quando eu falo em propriedade comutativa, eu estou dizendo que, independentemente da multiplicação que eu faça, o meu resultado, com o fator sendo o primeiro ou o segundo, alterando a ordem dos fatores, eu não tenho alteração no meu produto. Eu mantenho o mesmo produto. Propriedade do elemento neutro. Lá na soma, a gente tinha que o elemento neutro da soma era o zero. Se a gente não lembra, eu posso até colocar aqui, ó, 3 mais 0 vai ser 3. Mas isso aqui é para adição, para soma. Para multiplicação, também temos o elemento neutro. No caso da multiplicação, o elemento neutro é o 1. Ou seja, se eu faço 3 vezes o 1, isso vai ser 3. Ou seja, o elemento neutro da multiplicação é justamente o número 1. Então, esse aqui é o elemento neutro da multiplicação. Então, todo número que eu multiplicar por 1 vai ser igual a ele mesmo. Se eu pegar 371 vezes 1, isso vai ser igual a 371. Essa é a ideia de quando eu falo da propriedade elemento neutro, para multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Podemos falar também de outras propriedades da multiplicação. Propriedade associativa. Ela está dizendo que quando eu multiplico 3 ou mais fatores, não importa como eles serão agrupados, importa que o resultado sempre será o mesmo. Então, se eu faço 3 vezes o 2 e depois pego esse resultado e multiplico por 5, isso é o mesmo que fazer 3 vezes o 2 vezes o 5. Se eu faço aqui a conta, vai ser 6 vezes 5. Isso vai dar 30. Agora, se eu utilizo da outra conta, vai ser 3 vezes o 2 vezes 5, que é 10, que é o mesmo que 30 também. Então, independentemente de como eu faço a minha associação para a multiplicação, eu vou encontrar sempre o mesmo resultado. A multiplicação ela tem uma propriedade muito peculiar, que é a tal da propriedade distributiva. O que diz essa propriedade? Ao multiplicarmos um valor por uma adição, nós vamos ter o resultado que vai ser a adição dos produtos desse valor. Então, dizendo assim, fica complicado de você observar o que realmente acontece. Então, com um exemplo vai ficar mais fácil. Vamos pensar assim, ó, 3 vezes 5 mais 2. Se eu faço 3 vezes 5 mais 2, eu tenho duas opções de resolução. A primeira, simplesmente eu vou fazer 3 vezes o 7, que vai dar 21. Porque 5 mais 2 são 7, 3 vezes 7, 21. Mas eu também posso pensar da seguinte maneira. 3 vezes o 5 mais 2, se eu aplicar a propriedade distributiva, eu vou multiplicar o 3 tanto para o 5 quanto para o 2 e manter a soma. Então, o que seria a propriedade distributiva? Vulgarmente chamado por alguns professores de regra do chuveirinho, na verdade você vai distribuir o 3 tanto para o 5 quanto para o 2. Então, o que a gente vai ter é 3 vezes 5 mais o 3 vezes o 2. Quando a gente faz essa continha, a gente vai ter 3 vezes o 5 é 15, mais 3 vezes o 2 é 6, mais 15 mais 6 é justamente o 21 que a gente encontrou lá atrás. Então, eu acabei de provar para vocês que tanto faz eu executar a soma e depois multiplicar, quanto fazer a propriedade distributiva para chegar no mesmo resultado. Aqui foi para um número específico, mas poderia ser qualquer valor. Qualquer tipo de problema seria resolvido a partir da propriedade distributiva, desde que eu tenha uma soma ou, estendendo a ideia, também uma subtração de valores.
Temos também a propriedade do fechamento, onde o produto de dois ou mais números reais tem como resultado também o número real. A gente já fez multiplicação de decimal por decimal e podemos fazer aqui também uma multiplicação de um inteiro, 21 vezes 0,5. Como seria essa multiplicação? Vou ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 0 vezes 1, 0. E aí eu deixo o primeiro espaço vazio, por já estar tratando de uma segunda ordem. E 0 vezes 2 dá 0. Quando eu faço a soma, eu tenho 5, 0 e 1. E aí eu vou fazer a conta das casas. Aqui eu não tenho nenhuma casa. E aqui eu tenho uma casa decimal. Quando eu faço a soma das casas, então, eu tenho apenas uma casa no resultado. Eu venho aqui e coloco, vai ficar 10,5, que continua sendo o número real. Então, a propriedade do fechamento tem validade também para multiplicação. E também temos a propriedade da anulação, que é justamente pegar o zero e multiplicar por qualquer valor, ou pegar qualquer valor e multiplicar por zero. Sempre que fazemos isso, o resultado vai ser zero. Então, se eu pego 3.500 e multiplico por zero, eu tenho zero como resposta. Se eu pego zero vezes 625, eu também tenho zero como resposta. Então, a propriedade de anulação é simplesmente pegar o zero e multiplicar por qualquer valor, ou o contrário, pegar qualquer valor e multiplicar por zero. Vamos tratar agora do quadro de sinais quando a gente está trabalhando com multiplicação de um número positivo por um número negativo, ou negativo por negativo, positivo por negativo, enfim. Como que vai funcionar? A multiplicação de sinais, ela pode ser dois números positivos, e aí eu tenho positivo com positivo, vai sempre dar positivo. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com positivo também vai ser um resultado produto, vai ser negativo. E se eu fizer uma multiplicação de negativo por outro número negativo, eu tenho um produto que é positivo. Então, esse seria o que a gente chama de quadro de sinais ou jogo de sinais. Vamos dar exemplos para deixar mais claro para vocês aí como está funcionando. Quando eu faço 5 vezes 4, 5 vezes 4, independente do sinal, isso é sempre igual a 20. Para qualquer uma das operações, 5 vezes 4 é 20. O que vai diferenciar aqui é justamente o sinal, porque aqui eu tenho positivo e tenho positivo. Positivo com positivo sempre vai resultar um número positivo e eu nem preciso colocar o resultado aqui como positivo. Agora, quando eu faço positivo com negativo, esse resultado aqui vai ser sempre um valor negativo. Se eu faço negativo com positivo, também eu vou ter um valor negativo. E se eu faço negativo com negativo, eu tenho um sinal positivo. Então, a ideia é o seguinte: se os sinais são iguais, na minha multiplicação, sempre que eu tenho mais com mais ou menos com menos, eu sempre vou ter como resposta um valor positivo. Agora, se eu tenho sinais diferentes ou sinais distintos, o que vai ocorrer é que se eu tenho mais e um menos, isso vai dar menos. Se eu tenho um menos e um mais, isso também vai dar menos. Então, a ideia é, sinais iguais, eu vou sempre ter um produto que é positivo, e sinais diferentes, eu vou ter sempre um produto que vai ter sinais negativos como resposta. Como eu faço a divisão? Bom, a divisão, ela tem alguns... A gente costuma dizer que ela é a operação inversa da multiplicação, mas é bom que a gente ressalte primeiro a questão da notação. Como é que a gente representa uma divisão? Nós temos pelo menos três meios ou três modos de representar a notação da divisão. Então, a primeira delas, 3 dividido por 8. Então, aqui nós temos uma primeira notação para a divisão.
Mas eu também posso escrever essa notação da seguinte maneira. Eu posso colocar 3 sobre 8. Ou também posso escrever esse mesmo 3 sobre 8 como 3 oitavos. Assim, nessa escrita. Então, nós temos 3 notações distintas que vão representar a mesma ideia de divisão. E ainda existem casos onde você tem a divisão escrita como 3, só os 2 pontinhos, por 8. Então, é mais uma possibilidade aí de escrita da divisão. Dita essa notação, o que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar com a ideia de como resolver a divisão. Então, quando eu faço um exemplo aí, dividir 384 por 8. 384 dividido por 8. Vamos usar a chave, que seria esse símbolo aqui, para representar justamente essa divisão. E aí a gente vai ter nomes. Aqui eu vou ter o meu dividendo. Aqui eu vou ter o meu divisor. O resultado que a gente encontrar vai estar posicionado aqui, vai ser o meu quociente. E aqui no fim a gente vai encontrar um resto. Se o número for divisível, o que a gente vai ter é que o resto é zero. Caso o número não seja divisível, a gente sempre vai ter um resto diferente de zero. Então aqui vai ser o meu resto. Então eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. De modo que, se eu pegar ao final e colocar o dividendo ele vai ser igual ao meu quociente multiplicado pelo meu divisor somado ao meu resto. É um modo, inclusive, de conferir se nós fizemos ou não a nossa divisão de modo correto. Então, vamos fazer aqui a nossa operação. 384 dividido por 8. O primeiro passo é tentar dividir o 3 por 8. Só que não é possível porque o 3 é um número menor do que o 8. Então, aí a gente vem e pega o 38. O 38 já é um número que é possível de se dividir por 8. Vai ter resto? Vai ter resto. Mas a gente já pode tentar fazer divisão. Então, quando eu faço 4 vezes 8, eu tenho 32. Então, o que eu vou fazer? 4 vezes 8 dá 32. Vem para cá como menos 32. Então, 38 menos 32 vai me sobrar 8 menos 2 dá 6, 3 menos 3 dá 0. E aí eu vou baixar o 4 para poder fazer parte da divisão. O 64 é divisível por 8. Ok, é divisível. Então agora eu faço 8 vezes 8, 64. Vem para cá, menos 64. E 64 menos 64 a gente já sabe que é zero. Então eu tenho o meu dividendo 384, o meu divisor 8, o meu quociente, aqui o quociente, que é o resultado da minha conta, como 48, e o resto como zero. Nesse caso, se o resto é zero, então eu posso dizer que 384 é divisível por 8. Se eu fizer a continha aqui da nossa prova real que a gente tem aqui, para poder chegar na confirmação se a conta está certa ou não, basta eu fazer então que 384 tem que ser igual a 48 vezes 8 somado a zero. Fazendo 48 vezes 8, vou fazer aqui nesse cantinho, 48 vezes 8, 8 vezes 8 dá 64. Vão 6. 8 vezes 4 dá 32. Com 6,
vai dar justamente o 38. E aí eu vou somar o zero. Isso vai dar 384. Ou seja, isso aqui está verdadeiro. Se é uma verdade, é sinal que nós acertamos a nossa divisão. Então, o resultado da nossa divisão de 384 por 8 é justamente 48. Vamos fazer mais um para entender o procedimento. Então, o dividendo 324, o divisor 9, e aí a gente vai fazer a operação. Com 3 não é possível, 3 por 9 não é possível, mas 32 é. E aí, se a gente faz a divisão de 32 por 9, eu tenho aqui 3. 3 vezes 9, 27. Vem para cá, menos 27. E aí a gente vai fazer 32 menos 27. Aqui a gente vai pedir emprestado, ou seja, a gente vai deixar aqui como 2 e aqui vai ficar 12. 12 menos 7 dá 5. E 2 menos 2 dá 0. E vamos descer o 4. Aí 54, a gente sabe que 6 vezes 9 dá 54. Para 54, resta 0. Então, o primeiro detalhe nosso aqui, de novo, o resto foi 0. Se o resto é 0, é sinal que 324 é divisível por 9. É a nossa primeira constatação, se o resto é 0. E agora a gente pode, inclusive, usar aquela ideia, que o meu dividendo é sempre igual ao meu quociente vezes o meu divisor somado ao resto. Daí a gente vai encontrar que o dividendo vai ser igual quociente 36 vezes o 9 somado ao resto 0. Então a gente vai ter que o dividendo vai ser igual a 36 vezes 9. Então eu tenho 9 vezes 6 vai dar 54, vão 5. 9 vezes 3 dá 27, com 5, 32. 324 é justamente o que eu tinha como dividendo. Então, eu acabei de confirmar que a nossa continha ali de divisão está correta. Agora vamos fazer mais uma divisão. 2.502 dividido por 12. Então, eu tenho 2.502 do dividendo dividido por 12, que é o meu divisor. Então, como que a gente vai fazer? Percebam, o 2 por 12 não dá, mas o 25 é possível. Então, 25 dividido por 12. A gente pode colocar o 2, 2 vezes 12. Então, vem aqui, 12 vezes 2 vai ser 4 e 2, 24. Então, vem para cá, menos 24. 25 menos 24 vai dar 1. E aí eu vou descer o 0. Percebam que 10 é menor do que 12. Nesse caso, eu não consigo fazer a divisão. Então, aí, para poder conseguir fazer com que o 2 também participe da divisão, primeiro eu tenho que dividir o 10 pelo 12. E aí eu vou ter que colocar o 0 aqui, porque 0 vezes 12 dá 0. E aí, vem para cá menos 0. 10 menos 0 continua sendo 10 e agora ele já foi dividido. Agora eu posso descer o 2. E aí agora eu posso fazer que 8 vezes 12 vai ser o mais próximo ali do 102. 12 vezes 8. 12 vezes 8, 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 e 1, 9, vai dar 96. Se eu fizer 12 vezes 9, isso já vai passar do 102, porque aqui vai ser 8, vai subir 1, vai dar 108. Ou seja, esse número é maior do que o 102, então não posso colocar, tem que ser realmente o 8. 8 vezes 12
vai dar 96. Então, menos 96. E aqui o que eu vou encontrar é... Esse vai ficar como 9 e esse aqui vai ser o 12. 12 menos 6 dá 6. E 9 menos 9 dá 0. Então, o que eu tenho aqui é 208 como quociente e o resto igual a 6. Professor, é possível dividir até chegar ao final? Se não houver uma dízima, é possível sim chegar até o fim. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou continuar a divisão. Primeiro, vou deixar aqui como se fosse a resposta de 208 como número inteiro e 6 como resto. Então, eu tenho um resto que vai ser 6. E aqui o meu quociente. Isso tratando de um número do tipo inteiro como resposta, mas eu também posso dar uma resposta decimal. Então, ficaria como? Ficaria 2.502 dividido por 12. E aí o que a gente vai fazer é, de novo, 25. 2 vezes 12 dá 24. Para 25 vai sobrar 1. Vai descer o 0. Aí 10 por 12 não é possível, eu vou colocar o 0 para poder fazer a divisão. E vou manter o 10. E agora eu abaixo o 2. Agora aqui a gente já sabe que é 8. 8 vai dar 96. E aí o resto aqui ficou sendo 6. E aqui vem a ideia de dividir para quando eu tenho uma resposta decimal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a vírgula e sempre que eu passo a vírgula aqui, eu tenho que colocar um 0 no meu resto. E aí eu posso fazer 5 vezes 12, 60. Menos 60, 0. E agora eu tenho uma resposta final da divisão de 2.502 por 12, que é justamente 208,5. Como dividir, então, 20.002 por 50? Bom, então agora o que a gente vai fazer é trabalhar com a ideia de pegar o 20.002 e dividir por 50. Por 2 não é possível, 2 por 50 não é possível, e nem o 20 por 50 é possível, então vou ter que pegar o 200. Então, quando eu faço 4 vezes 50, isso vai dar justamente o 200. E aí, o que eu tenho é o 0. Aí eu vou ter que abaixar esse 0. E 0 dividido por 50 não vai ser possível, então eu tenho que pôr um 0 aqui, para poder ficar com 0, 0, e trazer o valor para cá como exatamente 0. E baixar o 2. Só que o 2 ainda não é possível. Então eu tenho que pôr o 0 para ele se tornar resto. E só agora eu posso passar a vírgula e continuar a divisão. Então agora quando eu passei a vírgula aqui vai ficar um 0. Só que ainda não é possível. Eu tenho que colocar um 0 aqui, fazer ele se tornar resto, e aí agora, como o resto é 20, eu ponho mais uma vírgula que vai ser sempre automática a partir de agora. Depois que eu passo a vírgula no meu quociente, que é a parte de resposta nossa aqui, depois que eu passo a vírgula aqui, sempre que eu tiver um resto, eu tenho que acrescentar um 0 para poder continuar a divisão. Então, deu 20 de resto, eu acrescentei um 0 e agora vai ser possível. 5 vezes 4 dá 20, vai ficar 200. E aí agora eu tenho minha resposta. O meu quociente vai ser 400,04. Essa é a resposta da minha divisão. Vamos fazer agora a divisão de 39 por 60. De novo, eu tenho o dividendo, que é o 39, o divisor, que é 60, e vamos encontrar o quociente e o resto. No caso, eu quero a divisão utilizando como resposta do quociente um número que pode ser decimal. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Vou trabalhar com os racionais, né, como o conjunto universo aqui. Então, o meu conjunto universo é justamente o conjunto dos números racionais. E aí, agora a gente faz a divisão. Como seria isso? Eu vou
trabalhar com o 39. O 39 não é divisível por 60. Então, eu já começo colocando 0, para acrescentar um 0 aqui. Então, vai ficar 390 por 60. Agora já é possível. Eu posso fazer 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6, 36. Vai dar 360. Então, menos 360. Vai sobrar 30. E o detalhe é que sobrou 30, ele é resto. Como eu já passei a vírgula no meu quociente, então eu posso acrescentar um 0 automático aqui. E aí, 6 vezes 5, 30, vai dar 300, menos 300, dá 0. Então, a resposta da divisão de 39 por 60, dentro do conjunto dos números racionais, seria 0,65. E como seria dividir um número decimal por um número inteiro? Então, 8,31 dividido por 3. Primeiramente aqui, o que é importante da gente ressaltar é que eu só posso fazer a divisão se eu tiver igualado as casas decimais. Então, quantas casas decimais eu tenho no meu dividendo? Eu tenho uma casa. Então, o meu divisor, necessariamente, também vai precisar ter uma casa depois da vírgula. Se fosse o contrário, o meu dividendo que precisaria ter uma casa depois da vírgula. Então, aqui eu vou ter que acrescentar 3,0. Lembrando que escrever 3 é o mesmo que escrever 3,0, que é o mesmo que escrever 3,00 e quantos zeros eu quiser acrescentar depois da vírgula. A partir desse momento, o que a gente vai fazer, depois que igualou as casas decimais, é excluir a vírgula. Então, agora, o que eu vou ter é o seguinte: 81 dividido por 30. E agora eu faço o procedimento normal, que é multiplicar aqui por 2, vai dar 60. 81 menos 60 vai dar 21. E aí, como é resto, o que eu vou fazer agora é passar a vírgula e aumentar um 0 aqui. 7 vezes 30 vai dar 210. Para 210, 0. Então, o meu resultado, tendo como universo o meu conjunto dos números racionais, é justamente 2,7. Ainda trabalhando com a divisão agora de número decimal por número decimal. Eu vou pegar o valor de 185,625, ou seja, 185 inteiros, 625 milésimos, e vou dividir isso por 82 inteiros e 5 décimos. De novo, o que eu preciso fazer é contar as casas decimais e igualar as casas decimais do dividendo com o divisor. De novo, vou ter que acrescentar no divisor. Então, 3 casas aqui. Lembrando que eu conto sempre da direita para a esquerda. E aqui agora eu tenho também 3 casas decimais. E aí agora eu posso simplesmente eliminar a vírgula e proceder com a conta normalmente. Então, eu posso deixar o valor como sendo 185.625 e dividir por 82.500. E aí o que a gente vai fazer é procurar valores que sejam relativos a esse. Eu vou ter que usar o número inteiro. Então, 2 vezes esse valor aqui vai ser 2 vezes 0. Vamos fazer a continha aqui do lado. 82.500 vezes 2. Vai dar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 8 dá 16. Vai dar 165.000. Negativo. E eu vou colocar aqui a subtração. Fazendo a subtração, deu 20.625. O que a gente faz agora é, passa a vírgula e aumenta um 0. Então, agora, de novo, eu vou poder usar o 2. Vai ficar 165.000. E aí, vamos fazer de novo a subtração. 0, 5, 2. 1,
4. E agora, como eu já passei a vírgula aqui, basta eu acrescentar um zero automático. E aí agora, se eu fizer vezes 5, eu vou encontrar justamente o valor de 412.500. Isso vai dar zero no resto. Então, a divisão de 185,625 por 82,5 é justamente 2,25. Queria agradecer a atenção de todos, dizer que é importantíssimo que vocês peguem os exercícios e comecem a fazer. Procurem aí mais materiais para poder resolver exercícios, para que a gente possa ter clareza na hora de resolver essas questões, tanto de multiplicação quanto de divisão. No mais, grande abraço.